Colossenses é depois de Filipenses, que é depois de Efésios, que é depois de Gálatas, antes de Tessalonicenses. 3, isso. É Colossenses capítulo 3, versículos 15, 16 e 17. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Eu não sou um cara muito ligado nas redes sociais. Particularmente eu não vejo o apelo nas redes sociais. Não consigo me interessar por aquilo que vai ali. Mas ainda assim, mesmo devotando pouquíssimo tempo às postagens que lá são feitas, não me passa desapercebido que muitas pessoas fazem questão de demonstrar a sua gratidão a Deus, pela sua saúde, pelas suas famílias, pelas bênçãos recebidas e assim por diante. As pessoas falam de gratidão para cá, gratidão para lá, e no fim é tanta gratidão que logo a minha mente de teólogo começa a funcionar. E eu começo a pensar, será que é a Deus de fato que essas pessoas estão agradecidas? E então logo surge uma segunda questão na minha mente, muito mais interessante do que a primeira. Será que Deus de fato sente-se honrado com essas postagens, com essas supostas manifestações de gratidão a Ele? E por ser um teólogo incumbido com a responsabilidade de pregar a palavra de Deus às pessoas, essas duas questões dão ocasião a outras ainda mais urgentes e importantes, urgentes e fundamentais, tais como a gratidão a Deus de fato é produzida em nós. Como é que a gratidão a Deus é produzida em nós? Como realmente demonstramos gratidão a Deus? O tema da gratidão é muito importante na literatura bíblica. É muito importante nos estudos teológicos. Por exemplo, a aliança do Sinai, a aliança que Deus fez com Israel, lá no Monte Sinai, através de Moisés, ao contrário daquilo que nós normalmente pensamos, essa aliança foi estabelecida com base na gratidão. Como a gente tem um falso conceito de que na antiga aliança as pessoas eram salvas pelas obras, a gente pensa que Deus estava meramente impondo a aliança, quando na verdade não. A aliança do Sinai ela foi estabelecida com base na gratidão. Nós sabemos disso de que modo? Da seguinte forma: antes de revelar os termos da aliança, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, Deus disse a Israel o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu fiz isso por ti. Eu não era obrigado a fazer isso por ti. Eu podia ter deixado vocês lá no Egito sendo escravos para sempre.
mas eu fiz isso por vocês. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. E assim por diante. A razão e a motivação para que Israel obedecesse a Deus e a sua lei era a gratidão deles por terem sido resgatados e salvos da escravidão do Egito. Essa era a motivação, essa era a razão, a gratidão por eles terem sido libertados da escravidão. Do mesmo modo, quando nós lemos as páginas do Novo Testamento, nós quase que conseguimos ouvir a voz de Jesus prefaciando a nova aliança. Eu sou o Senhor teu Deus que te livrou da condenação do pecado e da escravidão a Satanás. Você não ouve a voz de Jesus dizendo essas coisas quando você lê as páginas do Novo Testamento? Eu sou o Senhor teu Deus que te livrou da condenação do pecado e da escravidão a Satanás. Então, acima de qualquer outra bênção, é o reconhecimento da tão grande salvação que Deus nos deu, que produz em nós a gratidão a Deus. E assim como a gratidão de Israel a Deus era demonstrada pela obediência de Israel à lei de Deus, representada pelos 10 mandamentos, assim também a igreja cristã e os crentes do Novo Testamento, os crentes da Nova Aliança, manifestam a sua gratidão a Deus e a Cristo, obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo à sua lei. Porque ainda que nós estejamos vivendo debaixo da Nova Aliança, os termos da antiga aliança permanecem válidos e autoritativos na nova. Eles não foram anulados. Paulo, em Romanos 3, diz que nós somos salvos pela fé. Então, quer dizer então que nós anulamos a lei pela fé? Não, nós não anulamos a lei. Nós estabelecemos a lei estabelecida pela fé. Esse foi o tema, inclusive, da penúltima pregação que nós fizemos em Colossenses, quando nós observamos que o 6º passo para vencer o pecado é revestir-se do amor como Deus o define, ou seja, a obediência à lei de Deus. Esse é o amor como Deus o define. Se me amais, vocês vão obedecer os meus mandamentos, Jesus diz. O cumprimento da lei é o amor. Então, se eu amo alguém, eu não vou roubar essa pessoa, eu não vou mentir para essa pessoa, eu não vou mentir acerca dessa pessoa. E assim por diante. Então, se a gratidão que Deus ordena e aceita é apenas aquela que se manifesta pela obediência à sua lei e aos seus mandamentos, rapidamente nós percebemos que a maioria das postagens de gratidão a Deus que são feitas nas redes sociais são falsas e são inaceitáveis a Deus. Por quê? Porque eu também notei que a maioria das pessoas que posta assim gratidão, elas também nas suas postagens zombam da lei de Deus. Elas promovem o pecado em outras postagens. Então, numa postagem, a pessoa agradece a Deus pela sua saúde, pela sua família, pelo emprego novo, pelo carro novo, pela casa nova e assim por diante. Em outra postagem, ela está louvando o pecado, exaltando o pecado, zombando a lei de Deus, zombando aquilo que Deus ordena como gratidão a Ele. E olha que eu não sou muito aficionado nas redes sociais. Se eu fosse um pouquinho mais aficionado, eu poderia perceber outras falsidades e hipocrisias que existem por aí. Nós não devemos ser, então, semelhantes a essas pessoas que pensam que
apenas por postarem algo nas redes sociais, estão manifestando gratidão a Deus. Não devemos ser como essas pessoas, porque Deus não se sente honrado por essas supostas manifestações de gratidão a Ele. Com isso eu não estou dizendo que um crente verdadeiro não possa fazer uma postagem de gratidão a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não é isso que honra a Deus. Né? De nada adianta eu colocar lá no Facebook ou no Instagram ou qualquer lugar alguma coisa dizendo como eu sou grato a Deus e logo depois zombar de Deus, da sua lei e exaltar o pecado. Ou mesmo, na minha vida não virtual, cometer os pecados que Deus condena. Quer dizer, Deus não se sente honrado por isso. Deus preferiria muito mais que em vez de fazermos tais postagens, Deus preferiria muito mais que nós obedecêssemos, de fato. Porque senão nós nos tornamos semelhantes aos fariseus. Quando Jesus os condenou, citando o profeta Isaías: este povo honra-me com os seus lábios, ou então com os seus dedos, né? Se eu faço uma postagem na rede social, mas o seu coração está longe de mim, porque eles de fato não me obedecem. Deus não se deixa impressionar por postagens nas redes sociais como se isso demonstrasse verdadeira gratidão a Ele. Deus não se deixa impressionar por isso. Deus não fica nada impressionado. De fato, é impossível ser verdadeiramente grato a Deus enquanto nós permanecemos na incredulidade, porque a verdadeira e aceitável gratidão a Deus surge a partir do momento em que nós reconhecemos a tão grande salvação que Deus nos deu em Cristo. É assim que surge a gratidão nos nossos corações. Quando nós reconhecemos a tão grande salvação que recebemos. Por que Israel continuamente pecava contra Deus no deserto? Porque eles não reconheciam a tão grande salvação. Eles constantemente estavam reclamando, eles constantemente diziam: olha só, era melhor a gente ter continuado como escravo lá no Egito. Pelo menos a gente tinha água para beber, pelo menos a gente tinha pão para comer, e assim por diante. Por que Moisés resolveu nos tirar do Egito? Para nos matar aqui, nesse deserto? É por isso que eles continuamente pecavam contra Deus. Eles não reconheciam a salvação que Deus lhes havia dado. Para que tenhamos gratidão nos nossos corações, então, é necessário, em primeiro lugar, que de fato tenhamos sido salvos, e em segundo lugar, que reconheçamos a tão grande salvação que nos foi dada. Só que, além disso, é necessário que nós cultivemos essa gratidão. Porque, do contrário, ela até vai surgir, mas ela vai diminuir, ela vai desvanecer em nós. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós cultivamos essa gratidão a Deus? Bom, os 3 versículos que nós lemos falam da gratidão a Deus. Cada um a seu modo. No versículo 15, tendo a paz de Cristo como o nosso árbitro, é o modo como nós cultivamos a gratidão a Deus. No versículo 16, nós cultivamos a gratidão a Deus tendo a palavra de Cristo como o nosso modo de vida. E no versículo 17, nós cultivamos a gratidão a Deus tendo o nome de Cristo como a nossa determinação. Fazendo isso, nós vamos transbordar de gratidão a Deus.
E então, sendo em tudo gratos a Deus, nós venceremos o pecado. Por quê? Porque grande parte dos nossos pecados ocorrem exatamente porque, de algum modo, nos falta gratidão a Deus por aquilo que Deus nos deu. Por que alguém casado, por exemplo, adulteraria? Porque não é grato pelo seu cônjuge. Por que alguém roubaria os bens de outro? Porque não tem gratidão por aquilo que Deus lhe deu. E assim a gente poderia continuar listando pecado após pecado, porque o cometimento de cada um deles pode ser rastreado à falta de gratidão a Deus. Então, na verdade, o 8º passo para você vencer o pecado é, em tudo, ser agradecido a Deus. E para isso é necessário que você cultive a gratidão a Deus. Então, ouça a voz do Espírito Santo te ordenando que a paz de Cristo seja o teu árbitro, que a palavra de Cristo seja o teu modo de vida e que o nome de Cristo seja a tua determinação. Faça isso e você vai transbordar de gratidão e não vai ter nenhuma razão para pecar. O pecado vai se apresentar diante de ti, vai vir a tentação e você vai dizer, por que eu pecaria? Eu sou grato a Deus por aquilo que Ele me deu, eu não preciso do pecado. Que a paz de Cristo, a sua palavra e o seu nome sejam o teu árbitro, modo de vida e determinação, e você transbordará de gratidão a Deus. Vamos começar então vendo como o versículo 15 coopera para que sejamos gratos a Deus. Aqueles que estiveram presentes na semana passada, na última pregação que nós fizemos em Colossenses, sabem que nós já fizemos uma análise e aplicação bem completa do versículo 15. Tá? Na verdade, a análise e a aplicação que nós fizemos foi quase completa. Porque faltou nós falarmos alguma coisa acerca da ordem final de Paulo, que consta nesse verso. E sede agradecidos. Nós tratamos de praticamente tudo menos dessa última parte. E isso foi proposital, porque eu já sabia que na próxima pregação eu trataria disso. Tá? Esse imperativo de Paulo, no final do versículo 15, num primeiro momento, ele parece não se encaixar com o restante do versículo. Né? Porque o que tem ser agradecido com a paz de Deus dominando em nossos corações, o que tem ser agradecido com a paz de Deus sendo árbitro dos nossos corações. Né? Ele parece não se encaixar com o restante do versículo. Tá? Quase como se Paulo tivesse acrescentado essa frase assim como uma reflexão tardia. Ele estava escrevendo ali tudo e daí ele pensou, tem que colocar alguma coisa como gratidão, mas eu não sei exatamente como eu vou conectar com aquilo que eu escrevi antes, então só vou colocar e sede agradecidos, quase como se Paulo tivesse feito isso. Talvez seja este o caso, mas antes de decidirmos, vamos antes recordar rapidamente o que nos ordena o versículo 15. Em suma, este versículo ordena que tudo em nós seja arbitrado pela paz de Cristo. Tudo em nós deve ser arbitrado pela paz de Cristo. Deixando a primeira pessoa do plural de lado e assumindo logo a segunda pessoa do singular, todos os teus mandamentos, todos os teus pensamentos, ideias, motivações, palavras e ações devem ser arbitradas pela paz de Cristo. Todos os teus pensamentos, ideias, motivações, palavras e ações devem ter um único objetivo, uma única diretiva: trazer reconciliação, paz e pacificação aos conflitos e às discórdias que existem ao teu redor. É isso que você deve fazer. Essa é a tua responsabilidade. Agora, por que essa é a tua responsabilidade? Porque é a tua responsabilidade pôr um fim aos conflitos, às discórdias,
as brigas que você enxerga ao teu redor. Essa é a tua responsabilidade, porque você e os demais crentes em Jesus foram convocados para a paz de Cristo, para formar apenas um corpo. Aqui, obviamente, a preocupação de Paulo está voltada para o relacionamento interno da igreja, para o relacionamento entre os crentes. Em um sentido, a tua salvação é uma questão individual de responsabilidade exclusivamente tua. É você que tem que se arrepender dos pecados, é você que tem que crer em Jesus, é você que, motivado pela gratidão a Deus, deve obedecê-lo. Mas em outro sentido, a tua salvação é dependente do teu relacionamento com os teus irmãos. Porque você e os teus irmãos fazem parte de uma mesma igreja local, fazem parte de um mesmo corpo de crentes. Qual foi a igreja na qual Deus estabeleceu? Nesta igreja. Então a tua salvação não depende apenas de ti. A tua salvação não é apenas responsabilidade tua. A tua salvação é responsabilidade tua e de todos os teus irmãos. E você é responsável não apenas por si, mas também pelos teus irmãos. A tua salvação é dependente do teu relacionamento com os demais irmãos dessa igreja, da mesma forma que a tua mão depende do teu antebraço. E que o teu antebraço depende do teu cotovelo. E o teu cotovelo depende do teu braço. E o teu braço depende do teu ombro. E o teu ombro depende dos outros músculos e ligações que existem no nosso corpo. Né? O que adianta você ter uma mão que funciona, mas de repente o teu braço ou o teu antebraço não funciona direito? De nada adianta, né? O que adianta você ter uma mão e um antebraço que funcionam, mas um braço que não ajuda em nada? O bíceps não tem condições de trazer algo para frente, em direção a ti, e o tríceps não tem condição de levar para longe. Ou o ombro não quer te ajudar no movimento. O que adianta, então? É por isso que a metáfora preferida de Paulo para falar da igreja é de um corpo. E Paulo esperava e espera que a gente entenda a metáfora dele. Né? Especialmente quando a gente lê 1 Coríntios 12. Quando Paulo diz, bom, se todo o corpo fosse, se todos os crentes fossem, se o corpo fosse reduzido a um olho gigante, imagina, né? Um olho contendo a nossa massa e o nosso volume, um troço arrepiante de se olhar, horripilante, né? Quer dizer, o que adianta ter um olho gigante e não ter um cérebro para processar as imagens que aquele olho está enxergando? Né? O que adianta um olho que enxerga, mas que não consegue fazer nada com relação àquilo que está enxergando? Então, quer dizer, usando essa metáfora do corpo para a igreja, Paulo está mostrando a interdependência que existe entre os crentes. Um depende do outro. E Deus fez isso de forma proposital. Não é uma falha no projeto de Deus, não. Deus fez isso de forma proposital. Na salvação em Cristo, um depende do outro. Eu não sou autossuficiente, eu não posso me isolar de vocês e pensar que eu vou conseguir permanecer firme até o final. Eu não vou. Se eu colocasse, olha só, eu tenho 2 cursos de teologia, tá? Eu tenho um bacharelato e um mestrado.
Se eu colocasse na minha cabeça o seguinte, olha, a partir de agora eu não quero mais frequentar igreja nenhuma. Eu vou viver o meu cristianismo isolado. Eu não preciso de ninguém. Eu estudei praticamente 10 anos de teologia. Eu sei ler grego, eu sei ler hebraico, eu posso pegar os textos originais e traduzir. Eu não preciso de ninguém. Daqui a 5 anos, menos até, eu estaria completamente desviado. Porque não existe isso de viver o cristianismo sozinho, de pensar que eu não preciso dos outros, pensar... Não existe isso. Ninguém é autossuficiente. Então, a tua salvação é dependente do teu relacionamento com os demais irmãos, da mesma forma que a tua mão depende do antebraço, o teu antebraço depende do braço, e o teu braço depende do ombro, e assim por diante. Ou seja, para o teu próprio bem e para o bem dos teus irmãos em Cristo, que também foram estabelecidos nessa igreja, você não pode permitir que essa igreja seja dividida por conflitos e discórdias. Por isso que é a tua responsabilidade pacificar todos os conflitos, todas as brigas. Porque é necessário que sejam desfeitos todas essas coisas para que você esteja bem, para que os teus irmãos estejam bem, para que todos possam progredir. Do contrário, seria como se eu tivesse um problema no ombro e eu não resolvo esse problema, e daí toda a movimentação que eu poderia fazer com o braço, o antebraço e a mão fica prejudicada. Por quê? Porque em tudo eu preciso do ombro, né? Qualquer movimentação que eu vou fazer aqui, eu preciso do ombro, mas o ombro está brigado com o restante do corpo. Ele está doente, ele não quer se mover. Da mesma forma a igreja. Da mesma forma nós. Então, é a tua responsabilidade pôr um fim a todos os conflitos e discórdias existentes nessa igreja, como também trabalhar para que não surjam novos conflitos nem discórdias. Por isso, todos os teus pensamentos, ideias, motivações, palavras e ações devem ser arbitrados pela paz de Cristo. Ou seja, tudo em você deve ter um único objetivo: levar os teus irmãos à reconciliação e evitar o surgimento de novos conflitos. Na pregação que nós fizemos, no versículo 15, na semana passada, naquela pregação tiveram várias aplicações de como, na prática, você vai obedecer aquilo que Paulo está ordenando aqui. E nós não vamos repetir isso, porque senão a gente não vai conseguir avançar. Agora, perceba como a ordem final do versículo 15, pelo menos como eu a interpreto, se encaixa perfeitamente no restante do versículo. Por que você deve ser agradecido? Você deve ser agradecido porque, em primeiro lugar, foi pacificado com Deus por Cristo. Em segundo lugar, você deve ser agradecido porque, por meio da paz de Cristo, Ele mesmo providenciou o meio para que você e os teus irmãos tenham um caminho desobstruído em direção ao crescimento espiritual. Talvez tenha sido esta a tua experiência quando criança e adolescente, talvez não. É um fato conhecido e comprovado que uma família disfuncional, que vive em meio ao conflito e à intriga, dificulta
e muito o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes que pertencem àquela família. Imagina uma família que o pai e a mãe vivem brigando, só há discórdia naquela família. Imagina como aquela criança vai poder ir para a escola e prestar atenção naquilo que está sendo ensinado. Ela não consegue. Aquela criança tem que ter muita força de vontade para desassociar tudo aquilo que ela ouviu naquela manhã, naquela tarde, no dia anterior, todas as brigas, todas as discussões, todos os xingamentos, inclusive as agressões físicas que aconteceram. Tem que existir muita força de vontade naquela criança para ela conseguir esquecer tudo aquilo e prestar atenção naquilo que o professor ou a professora está ensinando. Na maioria dos casos, aquela criança não vai conseguir aprender. Não existem condições psicológicas, nem emocionais, nem intelectuais para que ela aprenda. Do mesmo modo, o teu progresso espiritual e o progresso espiritual dos teus irmãos em Cristo, em termos de conhecimento bíblico, maturidade, santificação, é atrapalhado e muitas vezes até mesmo impedido quando a igreja na qual Deus te estabeleceu está sempre envolvida em conflitos e disputas internas. A igreja está sempre dividida, sempre brigando entre si. Os irmãos estão sempre discutindo entre si. Sempre intriga. Não há como haver desenvolvimento espiritual naquela igreja. Da mesma forma que uma criança não consegue aprender quando só existe briga na sua família. As disputas e os conflitos que trazem divisões entre os irmãos atrapalha e muitas vezes impede o desenvolvimento de todos. Porque, como nós dissemos antes, eu não sou suficiente para mim mesmo e vocês não são suficientes para si mesmos. Todos nós dependemos uns dos outros. Então, da mesma forma que uma criança cresce e se desenvolve de modo uniforme, pensa numa criança que está naquela fase, a criança sempre está na fase de crescimento, né? Porque ela sempre está se desenvolvendo, mas chega ali na pré-adolescência ali que a criança normalmente dá o chamado estirão, né? Quando, de repente, o rapaz dá uma esticada, a voz do cara começa a engrossar, já perde aquela voz de criança, já começa a ter a voz mais de homem, e às vezes é um tanto quanto engraçado, porque a voz sai grossa, daqui a pouco ela sai fininha de novo, como aquela voz de criancinha, né? Existe um crescimento orgânico acontecendo ali. Né? A criança está se desenvolvendo, tudo nela está se desenvolvendo. Assim também é que deve acontecer na igreja. É um crescimento orgânico, não é um crescendo muito e os outros ficando para trás. Não, é todo mundo crescendo junto, de forma orgânica, como um corpo cresce de forma orgânica e unido. O teu desenvolvimento espiritual é dependente dos teus irmãos. Porque é por meio dele que Deus te faz crescer. É por meio deles que Deus faz com que você se desenvolva em termos de conhecimento espiritual, maturidade e santificação. Então, à medida em que Deus te usa para pôr um fim às disputas e discórdias que dividem a igreja local, o teu coração deve se encher de gratidão a Deus, porque agora, livres de todo o conflito, você e os teus irmãos podem, juntos, alcançarem novos patamares em termos de conhecimento bíblico, maturidade espiritual e santificação.
Então, na verdade, a frase aqui, e sede agradecidos, não é uma reflexão tardia de Paulo. Não é sede agradecidos por quê? Sede agradecidos porque, tendo um fim a todos os conflitos, agora todo mundo está livre para crescer espiritualmente junto. Não existe mais dificuldade, não existe mais empecilho ao desenvolvimento. Que a paz produzida somente por Cristo seja o árbitro nos vossos corações, pois foi para esta paz que também fostes convocados para formardes um só corpo. Sede, então, agradecidos. Essa é a minha tradução do versículo 15. Que a paz de Cristo, então, seja o teu árbitro, de modo que você transborde de gratidão a Deus. Mas para que você e os teus irmãos em Cristo se desenvolvam espiritualmente, no que diz respeito à maturidade e santificação, é necessário que a palavra de Cristo seja o teu modo de vida, como afirma o versículo 16. Versículo 16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra de Cristo deve habitar abundantemente em ti, bem como abundantemente nos teus irmãos. O que é essa palavra de Cristo? A palavra de Cristo é tanto a palavra que Cristo falou, como também a palavra que fala de Cristo. A palavra de Cristo é tanto a palavra que Cristo falou, como também a palavra que fala de Cristo. Ou seja, a palavra de Cristo nada mais é do que a palavra de Deus na sua totalidade. Palavra de Cristo é uma expressão sinônima de palavra de Deus, Escritura, Bíblia e assim por diante, tá? Mas nós vamos seguir Paulo aqui, vamos sempre estar usando essa expressão, palavra de Cristo. A palavra de Cristo deve fazer morada em ti, ela deve habitar em ti. A palavra de Cristo deve habitar em ti. Ou seja, tudo em você deve estar permeado pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve permear tudo em você. Mais do que isso, a palavra de Cristo deve controlar tudo em você. Todos os teus pensamentos, ideias, motivações, palavras, ações devem estar permeados pela palavra de Cristo e devem ser controlados pela palavra de Cristo. Ou ainda, conforme eu coloquei aqui, a palavra de Cristo deve ser o teu modo de vida. O modo da tua vida é a palavra de Cristo. E isso só será possível se a palavra de Cristo entrar em você, entrar no teu coração e entrar na tua mente. Você tem que garantir que a palavra de Cristo entre no teu coração e na tua mente, para que ela habite em você e seja o teu modo de vida. Agora, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai garantir que a palavra de Cristo entre no teu coração e na tua mente? Bom, lendo e estudando a palavra de Cristo. Não há outro modo. Não há outra alternativa. Às vezes, eu nunca fiz isso porque eu sempre fui um aluno exemplar, né? Mas nas aulas de literatura que a gente tinha na escola, a gente tinha que ler livros. E às vezes haviam filmes que foram feitos com base nesses livros. E muitas vezes os alunos, por preguiça, em vez de ler o livro, alugavam o filme e daí viam um filme no lugar de ler o livro. Isso não funciona por várias razões. Quem aqui já viu um filme baseado em algum livro que já leu? Eu já vi.
o filme, a adaptação para o cinema, ela nunca é fiel ao livro. Porque tem, pela própria natureza do que é um filme, tem coisas que não tem como tu adaptar. Tu tem que mudar, necessariamente. Outras vezes, a pessoa que está fazendo a adaptação, ela não gosta muito como autor original da história, escreveu e ela tenta mudar um pouco para tornar mais interessante. Então, o filme nunca é semelhante ao livro. Sempre há coisas que são cortadas. Há detalhes que existem no livro que não aparecem. Em resumo, o livro sempre é melhor. Porque não existe nenhum diretor de cinema melhor do que você. Quando você está lendo um livro, o autor está descrevendo a cena, está descrevendo o cenário, e você está imaginando na mente como é aquele cenário. E a tua imaginação sempre é melhor do que a imaginação de qualquer roteirista de Hollywood. Tu vai ver o filme baseado no livro que tu leu e tu fica decepcionado, pensou, eu acho que ficaria melhor fazer aquela cena de uma outra forma. Porque foi assim que você imaginou quando estava lendo o livro. Não existe alternativa a ler e a estudar a palavra de Cristo. Você não tem como ver um filme na Netflix que resuma a palavra de Cristo. Não adianta você ver A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e todos os demais filmes que foram feitos acerca da vida de Cristo ou acerca de outros personagens bíblicos. Não adianta você ver esses filmes e pensar que você estará entendendo a palavra de Cristo. Não vai entender. Você tem que ler acerca de Moisés e do Êxodo, não ver aquele acho que é Príncipe do Egito, né? Um desenho bem famoso que foi feito, acho que no início dos anos 2000. O desenho é até interessante de tu ver, o longa-metragem. Mas você tem que ler Êxodo. Porque senão você não consegue compreender Cristo vendo o filme. Mas você consegue compreender Cristo lendo Êxodo, lendo Gênesis e assim por diante. Então, como é que você vai garantir que a palavra de Cristo entre no teu coração e na tua mente? Lendo e estudando a palavra de Cristo. Na sua casa, em particular. Porque se você não fizer isso, ela não vai entrar na sua mente, ela não vai entrar no teu coração, ela não vai habitar em você. E talvez você diga, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ler e estudar a palavra de Cristo. E daí eu digo que você está mentindo. Você está mentindo. Você tem tempo, sim. A questão é que você considera a leitura e o estudo da palavra de Cristo algo não prioritário. Essa é a questão. Se você desse prioridade à palavra de Cristo e não às demais coisas, você teria tempo para ler e estudar a palavra de Cristo. Olha só a história de duas irmãs, Marta e Maria. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos seus pés, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
Marta poderia estar junto com Maria ali, assentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Mas a prioridade dela estava em outras coisas. Ela não achava tão importante ouvir a palavra de Cristo. E olha que Marta é apresentada como uma boa discípula de Cristo no Novo Testamento. Né? Jesus amava Marta, Maria e o irmão delas, Lázaro. Mas aqui a gente vê uma falha em Marta. Ela preferia fazer qualquer outra coisa do que assentar-se aos pés de Jesus e ouvir a palavra de Cristo. E ela até poderia apresentar uma boa desculpa, né? Não, mas olha só. Como é que chega o meu Senhor aqui e eu não sirvo comida para Ele? Mas em outro lugar, em João 4, Jesus disse, olha, aquilo que me satisfaz mesmo, aquilo que me alimenta, não é tanto essa comida que eu como, que vocês foram lá comprar. Não, o que me satisfaz, o que me alimenta é fazer a vontade de Deus. Jesus não ficaria nem um pouquinho chateado se o almoço, ou janta, ou qualquer que fosse a refeição, atrasasse porque Marta estivesse aos pés dele ouvindo a sua palavra. Jesus, na verdade, ficaria feliz. Jesus perceberia ali o interesse de Marta. Mas ela preferia fazer qualquer outra coisa a ouvir a palavra de Cristo. Então, não minta. Não faça isso. Não minta nem para você, e pior, não minta nem para o Espírito Santo. Porque você sabe o que acontece com aqueles que mentem para o Espírito Santo. Né? Porque quando você diz assim, não, eu não tenho tempo para ler e para estudar, você está mentindo para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sabe que você tem tempo, só não dá prioridade. Então, não minta nem para você e nem para o Espírito Santo. Você tem tempo sim para ler e estudar a palavra de Cristo. O problema é que você prefere fazer qualquer outra coisa do que assentar-se aos pés de Jesus para dele aprender. Como Marta, você prefere trabalhar em vez de ler e estudar a palavra de Cristo. Você prefere passear e viajar em vez de ler e estudar a palavra de Cristo. Você prefere ser entretido pela televisão, pela Netflix, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ou qualquer outra mídia social ou serviço de streaming do que ler e estudar a palavra de Cristo. E perceba que eu não estou dizendo que é errado fazer essas coisas. Obviamente não é errado você trabalhar. Obviamente não é errado você passear e viajar ou até mesmo dedicar algum tempo ao entretenimento. Não é errado você fazer isso. Agora, a partir do momento em que você coloca essas coisas contra a leitura e o estudo da palavra de Cristo, aí sim se torna errado, pecado e idolatria. Porque você tornou o trabalho num ídolo, você tornou o passeio, a viagem, a excursão num ídolo, você tornou o entretenimento num ídolo. Então, não diga que você não tem tempo para ler e estudar a palavra de Deus. Porque se você disser, você está mentindo. Está mentindo para si mesmo e para o Espírito Santo. Diminua o tempo que você dedica a outras coisas menores, de pouca importância, e você vai ter tempo. Né? Quer dizer, não gaste tanto tempo no Facebook, Instagram, vendo acerca da vida das outras pessoas, porque é só isso, né? Facebook e Instagram é a fofoca do século XXI.
É você ficar tentando descobrir o que está acontecendo com a vida das outras pessoas. E é tudo mentira também. Né? Porque as pessoas... Não vou falar o que eu ia falar. É tudo mentira, é tudo falsidade o que existe ali. Então, você está tentando descobrir acerca da vida das pessoas e ainda são coisas falsas que você está descobrindo. Entendeu? Não é todo aquele hype que as pessoas colocam ali, entendeu? Então, dedica menos tempo para tentar descobrir acerca da vida das outras pessoas. E estude e leia a palavra de Cristo. Mas não apenas isso. Frequente assiduamente aos cultos, porque é nos cultos públicos que a palavra de Cristo é pregada a ti no poder e autoridade do Espírito Santo. Porque existe uma diferença entre eu, na minha casa, ler Colossenses 3, 15, 16 e 17, e eu ouvir uma pregação feita em Colossenses... Eu disse Coríntios ou Colossenses? Existe uma diferença entre eu ler esses versículos em casa e até estudá-los e meditar neles e ouvir uma pregação feita nesses versículos. Eu posso dizer isso, que existe essa diferença, porque eu já ouvi pregações feitas em textos em que eu já preguei, e eu aprendi coisas que eu não tinha percebido, mesmo eu tendo pregado naquele texto. E com isso eu não estou dizendo então que a leitura, o estudo particular não vale a pena, não. Eles valem a pena e devem ser feitos. Mas ainda assim existe um passo além que deve ser dado. Além de estudar e ler em particular, eu devo garantir que eu sempre estarei presente quando a palavra de Cristo estará sendo pregada. E daí de novo, de repente você pode dizer, não, mas eu não tenho tempo nem condições de vir ao culto. E daí eu digo que você está mentindo de novo. Como é que você tem tempo para os outros compromissos? Ou você apenas acorda, vai para o trabalho, trabalha não sei quantas horas, chega em casa, come, dorme, levanta, come, vai para o trabalho. É só isso que você faz ou você tem outros compromissos ao longo do dia e da semana? Com certeza você tem outros compromissos. E você consegue atender a esses compromissos. Então é uma mentira que você conta ao Espírito Santo quando diz que não tem tempo nem condições de vir ao culto. Porque se de fato você quisesse, você estaria presente. Da mesma forma que quando você quer, quando é do teu interesse, você faz das tripas do coração para estar presente naqueles compromissos que você considera dignos. Você sacrifica outras coisas para estar presente lá. Então não diga que você não tem tempo nem condições. Quando você faz questão de participar de algum evento, de alguma programação, de qualquer coisa, você não mede esforços para comparecer naquele compromisso. Você não mede esforços, você faz de tudo. Se você não mede esforços para estar presente nos cultos a Deus, o que isso diz acerca de você? Você não mede esforços para qualquer outro compromisso. Mas para o culto a Deus, você diz, hoje eu não vou. O
que isso diz acerca de você? Diz que você é um idólatra, né? Porque se fosse qualquer outra coisa, você se esforçaria. Mas como é o culto a Deus, Deus entende. Deus entende que você é um hipócrita, um idólatra. Isso. Deus entende que você é um idólatra. Não, mas é que eu acordo cedo e daí, se eu vier no culto, eu vou ficar com sono, eu vou ficar bocejando e eu não vou conseguir prestar atenção. Tá bom? Mas o que é melhor? Você ficar com sono e bocejando na frente da televisão? Ou do celular? Ou você ficar com sono e bocejando enquanto a palavra de Deus está sendo pregada? Porque ainda que você esteja com sono no meio do culto, o Espírito Santo é poderoso para pregar pelo menos uma parte da palavra de Cristo que está sendo pregada e fazer entrar nessa tua cabeça dura. Ou você acha que o Espírito Santo não é poderoso para fazer isso? Ele é poderoso. Então, entre ficar com sono e bocejando em casa e ficar com sono e bocejando na igreja, no culto, é melhor ficar com sono e bocejando no culto. Deus não vai se ofender se você estiver com sono. Né? Porque vamos supor, a pessoa acorda às 5 horas da manhã para trabalhar e ela não tem nenhum período de descanso durante o dia. É óbvio que vai chegar às 8 e pouca da noite, ela vai estar com sono. E Deus sabe disso, e Deus não vai se ofender. Deus não vai ficar, olha só, aquele cara lá está com sono, está bocejando, não sei o quê. Deus não vai se ofender. Agora, sabe o que ofende a Deus? É você falar que prefere ficar com sono e bocejando, fazendo qualquer outra coisa, do que cultuando a Ele. Isso sim ofende a Deus. A palavra de Cristo deve ser a tua prioridade, tanto na leitura e estudo particular que você faz dela, quanto na tua participação nos cultos a Deus. Pare, então, de dar desculpas esfarrapadas, porque isso são... Toda desculpa que a gente poderia dar é uma desculpa esfarrapada que Deus não aceita e Deus considera mentira. Porque nós sabemos que estamos mentindo e se nós sabemos, muito mais Deus. Dê prioridade à palavra de Cristo, para que ela entre no teu coração, para que ela entre na tua mente, para que ela habite em ti e assim se torne o teu modo de vida. A palavra de Cristo deve habitar em você de que modo? Abundantemente. O advérbio grego traduzido aqui como abundantemente passa a ideia não apenas de quantidade, de algo que é abundante, mas também de distinção, de algo que pode ser percebido. Ou seja, é necessário não apenas que a palavra de Cristo habite em você, é necessário que a tua vida demonstre que a palavra de Cristo habita em você. E como é que você vai demonstrar que a palavra de Cristo efetivamente habita em você? Através destes 3 particípios aqui que constam no versículo 16. Ensinando-vos, admoestando-vos e cantando. Eles não são particípios no português, mas eles são particípios no grego, tá? A nossa Bíblia aqui, a Almeida Corrigida Fiel, ela
entendeu esses três particípios aqui como sendo, eu vou falar um palavrão agora, como sendo particípios adverbiais de maneira. O que isso significa? A nossa Bíblia aqui entendeu que esses particípios demonstram a maneira como a ação do verbo é realizada. A ação do verbo principal. Tá? Qual é o verbo principal no versículo 16? É habite. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Entendendo esses particípios aqui como particípios adverbiais de maneira, a nossa tradução aqui coloca que como é que a palavra de Cristo vai habitar em nós? Através do ensino mútuo, através da admoestação mútua e através do canto que nós oferecemos ao Senhor. Tá? Só que eu entendo de forma diferente na minha tradução que eu fiz aqui, desse versículo. A minha interpretação desses três particípios é que eles são particípios adverbiais de finalidade. Eles são particípios adverbiais que demonstram a finalidade do verbo principal. Ou seja, em vez de indicar a maneira pela qual a ação do verbo principal é realizada, eles indicam o propósito da ação do verbo principal. Então eles respondem a seguinte pergunta: para que, ou ainda com qual objetivo é que a palavra de Cristo deve habitar em nós? Para que possamos nos ensinar mutuamente, nos admoestar mutuamente e também cantarmos a Deus. Essa é a razão. A finalidade para que a palavra de Cristo habite em nós é para que nós tenhamos a capacidade de nos ensinar e admoestar mutuamente e cantarmos a Deus. É por isso que a minha tradução desse verso é mais ou menos o seguinte: que a palavra de Cristo habite abundante e distintivamente em vós, para que possais com toda a sabedoria instruir-vos e admoestar-vos uns aos outros, inclusive por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais, pelos quais também possais cantar a Deus com gratidão nos vossos corações. Então, voltando ao que nós dizíamos antes, é necessário não apenas que a palavra de Cristo habite em você, é necessário que a tua vida demonstre que a palavra de Cristo habita em você. E como é que você vai demonstrar isso? Quando você se dispor a ensinar e a admoestar os teus irmãos e a cantar a Deus com gratidão no coração. É necessário não apenas que a palavra de Cristo entre no teu coração e na tua mente, permeando e controlando tudo em você. É necessário que a palavra de Deus, a palavra de Cristo saia de você. É necessário que ela entre e é necessário que ela saia. Por meio da instrução e da admoestação que você deve oferecer aos teus irmãos em Cristo. E aqui a gente percebe novamente como Paulo trata da salvação não apenas como algo individual, mas como algo corporativo. A firmeza da tua fé em Deus e em Cristo não depende apenas das tuas resoluções pessoais. Ela depende também das resoluções dos teus irmãos. Assim como cada parte, órgão e membro do teu corpo depende do restante do teu corpo para sobreviver e realizar as suas funções, assim também é você com relação ao restante da igreja local. A tua sobrevivência espiritual e o cumprimento da vontade de Deus na tua vida depende do restante dessa igreja, depende dos demais irmãos. É por isso que você deve se dispor a ensinar e a admoestar os teus irmãos em Cristo, segundo a sabedoria que você já obteve da palavra de Cristo. Ensinar tem um aspecto mais positivo, tá? E admoestar tem um sentido mais negativo. A diferença entre esses dois verbos e conceitos é mais ou menos o seguinte: o ensino é quando você diz ao teu filho, por exemplo, olha, você não deve fazer isso por causa disso e por causa daquilo. Né? Você diz para o teu filho, olha, sempre antes de atravessar a rua, tu tem que olhar para os dois lados. Por quê? Porque de repente tu não olhou para o lado, está vindo um carro, ele vai te atropelar, tu vai te machucar ou até mesmo morrer.
Esse é o ensino. A admoestação é quando tu vê o teu filho atravessando a rua sem olhar para os dois lados e tu vai lá e dá um baita de um xingão nele. Essa é a admoestação. O ensino é quando tu dá a razão pela qual o teu irmão deve fazer outra coisa, e a admoestação é quando tu, entre aspas, xinga o teu irmão quando você viu que ele não fez aquilo que ele deveria te fazer. É a tua responsabilidade tanto ensinar quanto admoestar os seus irmãos, segundo a sabedoria que você aprendeu da palavra de Cristo. Não pense que esta não é a tua responsabilidade, porque ela é. Está claro que essa é a tua responsabilidade, você não pode fugir dela. Deus te responsabilizou pelos teus irmãos. Deus não te responsabiliza apenas por si mesmo. Deus te responsabiliza por si mesmo e pelos demais. A gente não pode ser como Caim. Deus chega para Caim e pergunta: onde é que está o teu irmão, Caim? Obviamente Deus sabia que Caim havia assassinado Abel. E Caim diz: eu não sei onde é que está. Não é minha responsabilidade cuidar do meu irmão. Claro que era. Era a responsabilidade dele cuidar para que nada de mal acontecesse com seu irmão. E no fim foi ele mesmo que cometeu o mal contra o irmão. A responsabilidade de cada um dos filhos de Deus é cuidar dos seus irmãos em Cristo. Porque que família é essa em que um irmão não se importa com o outro? Né? Que família é essa em que um irmão não ajuda um outro? Se nós víssemos uma família assim, em que a gente vê ali os membros da família, os irmãos, eles não se importam um com o outro, a gente pensa: nossa, que família estranha essa, eu não queria viver nessa família. Bom, nós fomos feitos participantes, segundo Paulo em Efésios, da família de Deus. E Deus, como Pai de todos nós, responsabiliza cada um dos seus filhos pelos seus irmãos. A palavra de Cristo deve habitar abundante e distintivamente em você, de modo que você possa, com toda a sabedoria da palavra de Cristo, ensinar e admoestar os seus irmãos em Cristo. Isso significa que você deve também estar disposto a ser ensinado e admoestado. Né? Porque se é minha responsabilidade ensinar e admoestar vocês, é também a responsabilidade de vocês me ensinar e me admoestar. Então isso quer dizer que cada um de nós deve estar pronto tanto a ensinar como a admoestar, como também a aprender e a ser, entre aspas, xingado pelo irmão quando a gente não faz aquilo que deveria de fazer. Se você se negar a ensinar e admoestar os teus irmãos, segundo a palavra, segundo a sabedoria da palavra de Cristo, e se você se recusar a ser ensinado e admoestado por eles, segundo a sabedoria da palavra de Cristo, então a palavra de Cristo não habita em você. O que habita em você é uma outra palavra, mas não a palavra de Cristo. Não é a palavra de Cristo que permeia e controla tudo em você, mas é uma outra palavra qualquer, enganosa e mortal. Então, você deve ler e estudar a palavra de Deus em particular, e você deve estar sempre presente quando a palavra de Cristo é pregada, para que você aprenda para si mesmo a sabedoria de Cristo. Mas além disso, você deve ler e estudar a palavra de Cristo e estar sempre presente quando a palavra de Cristo está sendo pregada, para que você possa ensinar e admoestar os seus irmãos. Você aprendeu algo de novo da sabedoria da palavra de Cristo? Ensine isso ao teu irmão.
Você flagrou o teu irmão desobedecendo a algum aspecto da palavra de Cristo? Admoeste o teu irmão em direção à obediência. Até mesmo os elementos do culto a Deus devem ser usados por você para ensinar e admoestar o teu irmão. Paulo cita aqui salmos, hinos e cânticos espirituais. De forma bem simples aqui, existe uma discussão muito grande do significado dessas três expressões aqui, mas de uma forma muito simples, a gente poderia dizer que os salmos se referem aos salmos que nós encontramos na palavra de Deus. Especialmente no livro de Salmos, aqueles 150 salmos que nós encontramos no livro de Salmos. Hinos provavelmente se referem aos hinos cristológicos que nós encontramos no Novo Testamento. Por exemplo, talvez você não saiba, mas Colossenses 1, versículo 15 até o 20, é muito provavelmente um hino cristológico, um hino acerca de Cristo, que era cantado na igreja primitiva, ao qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Por que se considera que esses versículos aqui constituem um hino, ou um fragmento de um hino que era cantado na igreja primitiva? Porque o grego dele é diferente do grego dos versículos anteriores e posteriores. É um grego poético, que forma uma poesia no grego. Então, os intérpretes de Colossenses, por exemplo, os eruditos, eles consideram que Paulo aqui se apropriou de um hino que já existia e ele colocou aqui na carta aos Colossenses, para usar este hino como parte do seu argumento. Outra passagem famosa que é considerada um hino cristológico é Filipenses capítulo 2, versículo 5, para dar o contexto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e a partir do versículo 6, então começa a poesia grega, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. No versículo 11 termina a poesia grega. Então aqui de novo Paulo se apropria de um hino que era cantado na igreja primitiva e ele usa ele para reforçar a sua argumentação. Então, os salmos, a gente pode voltar para Colossenses 3? Os salmos, quando Paulo fala de salmos aqui, provavelmente ele está pensando nos 150 salmos do Saltério, tá? Os hinos, provavelmente ele está pensando nesses hinos cristológicos que eram usados pela igreja primitiva e que alguns deles, além de Colossenses 1 e Filipenses 2, existem outros na literatura do Novo Testamento, esses hinos compostos em honra a Cristo, né, que existem no Novo Testamento. Já cânticos espirituais, cânticos aqui no grego poderia se referir a qualquer tipo de música, tá? Paulo coloca ali espiritual para dizer que é um cântico inspirado pelo Espírito Santo. Cânticos espirituais provavelmente se refere a composições musicais e poéticas inspiradas pelo Espírito Santo.
que compõem hoje a maioria, a gente poderia dizer assim, a maioria das músicas que nós cantamos na igreja, de acordo com essa classificação aqui, poderia ser classificada como cânticos espirituais. Ou seja, nós não estamos cantando um salmo escrito por Davi ou por Asaf, nós não estamos cantando Colossenses 1, do 15 ao 20, ou Filipenses 2, do 6 ao 11. Não, nós estamos cantando uma composição de um outro irmão. Cânticos espirituais. Obviamente que os salmos e hinos, por fazerem parte da palavra de Cristo, né, por estarem contidos na palavra de Deus, eles concordam com a sabedoria da palavra de Cristo. Agora, nem tudo o que hoje é apresentado como cântico espiritual foi composto de fato debaixo da inspiração do Espírito Santo, segundo a sabedoria da palavra de Cristo. E sendo este o caso, sendo o caso de que alguns desses cânticos espirituais não foram compostos, não são espirituais de fato, ou seja, não foram compostos debaixo da inspiração do Espírito Santo, sendo este o caso, nós não deveríamos cantar tais cânticos espirituais que de fato espirituais não são. Mas vamos considerar que todos os cânticos espirituais que compõem o repertório de louvor a Deus na nossa igreja tenham sido de fato compostos debaixo da inspiração do Espírito Santo e segundo a sabedoria da palavra de Cristo. Sendo este o caso, até mesmo os elementos que nós usamos para louvar a Deus, como os salmos, os hinos e os cânticos espirituais, até mesmo isso deve ser usado por nós para ensinarmos e admoestarmos os irmãos. Por exemplo, você conhece o irmão que está dando como desculpa o sono que ele sente para não participar do culto. Você diz, olha, irmão, quando você está presente e a gente canta aquele cântico, me leva onde eu posso ouvir tua voz? Quer dizer, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Onde é que tu vai ouvir a voz de Deus? Na televisão, no YouTube ou no culto que você se recusa a participar e dá como desculpa o sono que sente? Isso é apenas um exemplo. Nós mesmos devemos usar os salmos, hinos e cânticos espirituais para ensinar e admoestar os nossos irmãos. Você talvez esteja pensando, mas isso é muito... é chato fazer isso. Até pode ser chato. Da mesma forma que é chato para um médico falar que você tem uma doença. Né? Você vai no médico, provavelmente o médico gostaria sempre de dar boas notícias para os seus pacientes. É chato para ele dar más notícias. Mas é responsabilidade dele, né? Quem mandou ele cursar medicina? Quem mandou ele querer ser médico? É responsabilidade dele. Todo e qualquer trabalho ou função que a gente possa exercer traz consigo as suas responsabilidades. Você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo. Então você tem que perder esse constrangimento que nós sentimos de ensinar e admoestar os irmãos. E não... talvez agora talvez há 3 anos atrás,
alguém, um irmão aqui da igreja, comentou algo comigo e eu acabei dando razão a ele. Tempos depois eu percebi que eu estava errado em ter dado razão. Se fosse hoje, eu iria admoestar, meu irmão. Eu diria, olha, esse teu pensamento aqui está errado. Não é exatamente assim. Quer dizer, então não é... Quando eu falo aqui para vocês, não é uma coisa que eu sempre soube como fazer. E certamente se eu fosse fazer hoje, eu ia me sentir constrangido. Provavelmente iria ficar um pouquinho vermelho ao fazer isso. Porque realmente, como a gente entende a salvação como algo individual, como algo individualista, a gente pensa, bom, ele é que vai se entender com Deus. Né? Não é minha responsabilidade fazer isso. A questão é que a salvação não é individualista como nós gostamos de pensar. Então, na verdade, é o meu problema. O problema do irmão, a falsa ideia que ele está tendo, a compreensão errada que ele está tendo, é meu problema também. E daí, quando eu considero que é meu problema, eu já não vou conseguir, eu já não vou mais me sentir tão constrangido assim. Né? Porque daí agora é meu problema. Eu sou um cara introvertido. Introvertido e eu não, como é que eu posso dizer? Eu não sou muito afeito a expressar as minhas ideias e opiniões para qualquer um. Eu não sou... a minha tendência não é me impor sobre as pessoas. Então, por exemplo, eu já estive em situações em que eu percebi que eu estava sendo enganado, mas eu fiquei constrangido de demonstrar que eu sabia que eu estava sendo enganado e que eu não ia aceitar ser enganado. Eu fiquei envergonhado. E daí eu fui enganado. Só que isso não é bom, né? Não é bom ser assim. Agora eu ainda me sinto constrangido, mas se eu percebo que eu estou sendo enganado, eu digo, olha, eu sei que tu está me enganando, não é assim, eu não vou aceitar. Eu ainda me sinto constrangido, eu não deveria mais me sentir constrangido, mas eu ainda me sinto constrangido. Por quê? Porque é meu problema, né? Se eu é que estou sendo enganado, é o meu problema, eu que vou arcar com as consequências, eu que vou arcar com o prejuízo de ter sido enganado. Então, quando nós pararmos de pensar na salvação nesses termos individualistas, e nós considerarmos seriamente a metáfora que Paulo usa para a igreja, o corpo de Cristo, a gente vai perceber que o problema do irmão é o meu problema também. E se é o meu problema, eu não posso me sentir constrangido em consertar aquele problema, em apontar o problema e dizer, olha, a gente tem que resolver isso aqui. Você não pode fugir dessa responsabilidade, porque Deus te responsabilizou não apenas por si mesmo, mas também pelos teus irmãos. E o que vai acontecer quando a palavra de Cristo habitar em você, de modo que você ensine e admoeste os teus irmãos por todos os meios disponíveis e segundo a sabedoria de Cristo? O teu coração vai se encher de gratidão a Deus, de modo que o teu culto a Deus será agradável a Ele, por meio dos mesmos salmos, hinos e cânticos espirituais pelos quais você ensinou e admoestou os teus irmãos. É isso que diz o versículo 16. Mas se te falta a gratidão a Deus, de modo que você
despreza o culto a Ele, de modo que você não faz questão de cantar a Ele salmos, hinos e cânticos espirituais, é porque a palavra de Cristo não habita em você abundante e distintamente. Se te falta a gratidão a Deus, de modo que você não faz questão de cantar a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, é porque você não se reconhece como participante do corpo de Cristo. Porque você não está disposto a ensinar e admoestar os irmãos. Você não está disposto a permitir não apenas que a palavra de Deus habite em você, mas que ela saia de você por meio do teu ensino e admoestação aos irmãos e por meio do teu cantar a Deus. Você quer transbordar de gratidão a Deus? Faça a palavra de Cristo habitar em você abundante e distintamente. A palavra de Cristo deve fazer morada em ti, ou seja, tudo em você deve ser permeado e controlado pela palavra de Cristo. Os teus pensamentos, ideias, motivações, palavras e ações devem estar permeados, devem ser controlados pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo deve ser o teu modo de vida, de maneira que você não fuja da responsabilidade que Deus te deu de ensinar e admoestar os seus irmãos. Então o teu coração vai se encher de gratidão a Deus, a ponto de você transbordar em louvor a Ele, por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais. Que a palavra de Cristo habite abundante e distintivamente em vós, para que possais com toda a sabedoria instruir-vos e admoestar-vos uns aos outros, inclusive por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais, pelos quais também possais cantar a Deus com gratidão nos vossos corações. Que a palavra de Cristo então habite em você e seja o teu modo de vida, e você transbordará com gratidão a Deus. E transbordando com gratidão a Deus, o nome de Cristo será a tua determinação, como te ordena no versículo 17. E tudo, eu estou acrescentando tudo aqui porque faz dar mais sentido, né? E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. O versículo 17, ele funciona como uma espécie de resumo. Ele resume como a santificação funciona na prática. Ele resume tudo aquilo que Paulo falou desde o versículo 1 do versículo 3 até agora. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. O que significa isso? O que significa fazer tudo em nome do Senhor Jesus? Significa entender que, sendo você um crente em Jesus, você deve ter consciência de que tudo o que você faz é como se o próprio Jesus estivesse fazendo. Tudo aquilo que você faz é Jesus fazendo através de você. Então, por exemplo, Paulo argumenta em 1 Coríntios 5, se eu não me engano. Vocês pegariam os membros de Cristo e uniriam os membros de Cristo a uma prostituta? Quer dizer, tudo aquilo que um crente faz é Jesus fazendo por meio daquele crente. Se um crente se une a uma prostituta, é como se ele estivesse fazendo Jesus se unir àquela prostituta, numa relação sexual completamente imoral. Isso é fazer algo em nome de Cristo. É Cristo fazendo aquilo. Ou seja, Paulo diz aqui, né? Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras,
Você só pode falar aquelas palavras que o próprio Jesus falaria na circunstância que você se encontra. Você não pode falar palavras que Jesus jamais falaria. Você só pode fazer aquilo que o próprio Jesus faria, caso ele estivesse vivendo a circunstância que você está vivendo. Tá bom, mas como eu poderia saber aquilo que Jesus falaria? Como eu poderia saber aquilo que Jesus faria se ele estivesse na minha circunstância? Bom, nós sabemos que tudo aquilo que Jesus falou e fez esteve sempre de acordo com a lei e os mandamentos de Deus. Para que você fale apenas aquilo que o próprio Jesus falaria, é necessário que você fale segundo aquilo que os mandamentos e a lei de Deus te ordenam. Para que você faça aquilo que o próprio Jesus faria, é necessário que você haja segundo aquilo que os mandamentos e a lei de Deus determinam para você. É desse modo que você vai demonstrar gratidão a Deus, por meio de Jesus. Que tudo o que fizerdes, tanto em palavras quanto em ações, tudo seja feito em nome do Senhor Jesus, para assim demonstrardes gratidão por meio dele a Deus, o Pai. Que o nome de Cristo seja a tua determinação, ou seja, que você compreenda que tudo aquilo que você deve fazer é aquilo que Jesus faria. Tudo aquilo que você deve falar é aquilo que Jesus falaria, de acordo com os mandamentos e a lei de Deus. Que o nome de Cristo seja a tua determinação, para que deste modo você demonstre a Deus a tua gratidão. O prefácio de Deus à aliança do Sinai e aos termos dessa aliança, os 10 mandamentos, está fundamentado na gratidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. A razão e a motivação para a obediência a Deus é sempre a gratidão. Tanto para Israel, quanto para a igreja. Para nós. A razão e a motivação para que você obedeça a Deus e a sua lei é a tua gratidão a Ele por ter sido redimido dos teus pecados, por ter sido resgatado da escravidão e servidão ao próprio pecado e a Satanás. Então, se te falta essa gratidão, se você não percebe gratidão em você, das duas uma. Ou você ainda não recebeu essa salvação, ou então você até recebeu a salvação, mas a paz de Cristo não é o teu árbitro, a palavra de Cristo não é o teu modo de vida, e o nome de Cristo não é a tua determinação. Se você ainda não recebeu a salvação de Cristo, arrependa-se dos seus pecados, da tua incredulidade, confesse esses pecados a Deus, crendo que pela morte de Jesus você está sendo perdoado deles e está sendo feito participante da nova criação de Deus. E então, faça da paz de Cristo o teu árbitro, faça da palavra de Cristo o teu modo de vida e do nome de Cristo a tua determinação. Se você já é salvo, mas não tem a paz de Cristo como teu árbitro, nem a palavra de Cristo como teu modo de vida e nem o nome de Cristo como a tua determinação, arrependa-se disso. Confesse isso a Deus. E então adivinha só, faça da paz de Cristo o teu árbitro, né? Porque isso é o verdadeiro arrependimento. Você está se arrependendo porque até o momento a paz de Cristo não era o teu árbitro. Bom, você se arrependeu, você confessou a Deus, então a partir de agora você deve fazer a paz de Cristo o teu árbitro, a palavra de Cristo o teu modo de vida e o nome de Cristo a tua determinação. Fazendo isso, o teu coração vai transbordar de gratidão a Deus.
E então você não terá motivos para pecar contra Deus. Porque afinal de contas, por que você pecaria? Estando grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez por você e por tudo aquilo que Deus te deu. Por que você desafiaria a palavra de Deus e a vontade de Deus para você, se você está satisfeito e agradecido por tudo que Deus te deu e fez por você em Cristo? Estar em tudo agradecido a Deus é o 8º passo para você vencer o pecado. Então faça de tudo para estar agradecido a Deus. Faça de tudo para que você transborde de gratidão a Deus e você vencerá o pecado. Que a paz de Cristo seja o teu árbitro, que a palavra de Deus o teu modo de vida e o nome de Cristo a tua determinação. E você vai transbordar de gratidão a Deus. Agora, uma palavrinha rápida, adicional aqui. É perfeitamente possível estarmos inteiramente gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós e por tudo aquilo que Ele nos deu, e ainda assim percebermos que as nossas circunstâncias estão aquém do que o próprio Deus afirma ser o ideal. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. É perfeitamente possível sermos inteiramente gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, por tudo aquilo que Ele nos deu, e ainda assim percebermos que as nossas circunstâncias estão aquém do que o próprio Deus afirma ser o ideal. Por exemplo, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. É perfeitamente possível ser inteiramente grato a Deus, mesmo percebendo que a circunstância atual está aquém daquilo que Deus determina ser o ideal. Não permita, então, que aquelas circunstâncias da tua vida que estão aquém do ideal, segundo o próprio Deus, segundo aquilo que o próprio Deus afirma na sua palavra, não permita que essas circunstâncias que estão aquém do ideal te impeçam de ser inteiramente grato e agradecido a Deus. Não permita que isso aconteça. E ao mesmo tempo, não pense que estar grato a Deus no meio de uma circunstância aquém do ideal, de alguma forma te impeça de orar a Deus para que Deus mude essa situação. Ser agradecido a Deus por uma situação não significa que eu não possa orar para que Deus melhore aquela circunstância. Então ore a Deus, mesmo estando grato, ore a Deus pedindo que Ele mesmo solucione para você aquelas circunstâncias que são aquém do ideal que a própria palavra de Deus, a própria palavra de Cristo apresenta. Ore a Deus com fé verdadeira, com fé que de fato espera, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ore a Deus pedindo que Ele mesmo solucione para você aquelas circunstâncias que estão aquém do ideal, não permitindo que essas circunstâncias te impeçam de ainda assim ser inteiramente grato e agradecido a Deus. Faça da paz de Cristo o teu árbitro, da palavra de Cristo o teu modo de vida e do nome de Cristo a tua determinação, e você vai vencer o pecado. Por quê? Porque você estará transbordando de gratidão a Deus. Amém.